caso, mas eu queria começar te perguntando da situação da Érica agora no presídio, tendo em vista toda a repercussão desse caso. Ela te relatou alguma situação específica que se deu por causa justamente dessa repercussão e desse vídeo rolando todo por aí? Bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo jornalismo de vocês, que é ímpar. Bom, só para esclarecer, a Érica, quando entrou na unidade prisional em Benfica, tá? Ela me declarou, quando eu estive em contato com ela, antes mesmo da audiência de custódia, aliás, após a audiência de custódia, né? Que ela havia sido recebida com algumas retaliações das próprias presas. Em nenhum momento foi dito por mim, nem pela Érica, que ela foi destratada ou maltratada por qualquer agente ou polícia penal, policial militar, policial civil. Pelo contrário, reforço aqui os cumprimentos e os elogios em relação a todo esse aparato policial, em relação ao tratamento de condução da Érica e recebimento. Não, tanto que na audiência de custódia ela deixa claro que ela não recebeu nenhuma agressão e foi resguardada a sua integridade física e psicológica, né, que é a finalidade da audiência de custódia, é ver a ilegalidade e principalmente essa questão. O que ela disse foi nesse primeiro contato em Benfica, porque Benfica é triagem. Você está ali, passa pela audiência de custódia, fica alguns dias, geralmente não passa de 10 dias, e depois você é encaminhado para um presídio comum, até porque você precisa ter a sua custódia para a família levar as questões pessoais, de higiene pessoal, enquanto o preso, a presa, o acusado, o investigado, ou investigada não é ainda liberado. Então, no presídio de Bangu, onde ela se encontra hoje, ela está numa cela. E até recebemos, eu verifiquei também ali uma nota da SEAP em relação a isso, em que ela confirma que tem advogada, que sou eu, no qual ela confirma que está resguardada na sua integridade. Então, ali ela não teve nenhum entrevero em relação a presas, entendeu? Ali ela foi recebida, na cela onde ela se encontra, salvo engano, a B8, ela está bem recebida e está resguardada. Eu tive até a oportunidade, quando fui visitar a Érica recentemente agora, falar com a diretora, com as agentes, né, com as polícias penais femininas que ali estavam, conversamos também, fui super bem recebida, e esse foi o relato da Érica. Agora, doutora Ana, nós tivemos algumas revoluções, né? Desde a prisão da Érica, a despeito disso, ela continua presa, né? Presumo que a senhora já tenha peticionado para tentar liberá-la e ela Já, não foi liberada, né? Por que não foi liberada e qual é a sua expectativa em relação à evolução desse caso? Porque a polícia parece muito convencida pelas declarações feitas pelo delegado de que ela é uma culpada, não é? E está se empenhando para demonstrar que ela tentou dar um golpe no tio, né? É, como a senhora analisa os autos até aqui, a investigação que foi feita até aqui, e qual é a perspectiva, a seu juízo, de que ela seja solta, que responda em liberdade? Qual é a perspectiva de refutar essas alegações que o delegado vem fazendo? vamos lá. Em primeiro momento, a defesa, assim que a Érica não saiu em audiência de custódia, no mesmo dia, protocolizamos e despachamos com a doutora Luciana Monco o pedido de revogação da preventiva. Porque há um burburinho do tipo, por que não entrou diretamente com habeas corpus? Porque eu tenho caminho pelo rito processual, em primeiro momento, de ir ao juízo prevento, que já tinha sido autuado o processo, que você entra com o processo na central de custódia, depois ele é encaminhado para uma vara de origem, que vai ser o juiz prevento. Então, eu já tinha noção que era a segunda vara criminal. Então, no mesmo dia, eu e minha equipe estivemos lá no Fórum de Bangu, fomos muito bem recebidos pela doutora Luciana. A doutora Luciana recebeu a atuação do processo, abriu já a conclusão, tanto que no processo está na conclusão desde o dia 19, e, obviamente, qual é o próximo passo? O juiz recebe a conclusão após o despacho com o advogado, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público tem que dar o parecer dele em relação ao fato, que ele pensa, se concorda que ela pode responder agora ou não em liberdade. Depois o cartório encaminha novamente para o juízo deferir ou não o pedido da revogação da preventiva. Claro, numa hipótese, acredito que até remota, porque acredito muito na parte técnica da doutora Luciana, na imparcialidade, né, dela, no profissionalismo dela. Caso ela negue, que é o direito dela, o entendimento dela, e a gente respeita, mas estou confiante que, se Deus quiser, vai ser liberada, até porque houve uma nova repercussão, estão vendo o lado da Érica, até então a investigação só focava de que a Érica era uma má pessoa,
que ela é a culpada, que ela vilipendiou o cadáver, que ela maltratava o tio. E hoje nós conseguimos, através, inclusive, da mídia, com todo esse apoio de vocês, verificar o lado da Érica, quem é a Érica, quem é o tio Paulo, quem foi, né, melhor dizendo, o tio Paulo. Isso trouxe luz a muitos esclarecimentos, inclusive nessa investigação. Então, acreditamos que a investigação está tomando um novo rumo, realmente, porque é importante verificar essas ponderações. Então, caso fosse negado, nós ingressaríamos com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, nós estamos aguardando a resposta. Só que hoje, infelizmente, é ponto facultativo, o judiciário, em tese, não funciona, e amanhã é feriado. Porém, existem muitos serventuários que trabalham home office, e é sobre isso que nós estamos aguardando, de repente, até um retorno positivo, ainda que não tenha um expediente forense aberto hoje, o fórum, né, fisicamente falando. Quem sabe ainda podemos ter alguma resposta em relação a isso. Inclusive, até encaminhei um e-mail de apelo em relação a essa situação. Doutora, na discussão que a gente acompanhou ontem, nas imagens que a gente viu ontem no Fantástico, reforçou-se aí o discurso da família também de que esse dinheiro do empréstimo seria usado numa reforma ali dessa casa que a gente está vendo agora, que ele morava com a Érica, aí no caso um espaço reservado que o Paulo costumava usar. Queria saber se a senhora conseguiria trazer para a gente mais detalhes sobre o uso desse dinheiro, essa argumentação aí feita pela família e também a declaração da polícia de que vai investigar se há outros empréstimos no nome do Paulo. Houve algum avanço nessa discussão? Bom, pelo que eu sei, segundo as próprias palavras da senhora Érica e da família, não houve nenhum outro empréstimo além desse. E como você disse, e já foi diversas vezes reprisado na mídia, esse empréstimo foi feito pelo senhor Paulo, em condições de saúde perfeita, tanto física como de lucidez, e há praticamente quase um mês do ocorrido, né? A imagem da doutora Ana, ela caiu, eu volto aqui com o Josias para a gente entendendo essa citação. Josias, acho que ela ia se referir inclusive ao fato, acho que ontem na reportagem chegou a ver o documento de que esse empréstimo tinha sido feito, tinha sido pedido, né, dias antes, naquelas imagens que a gente vê ela circulando pelo shopping, entrando na agência, depois se locomovendo, era justamente porque ela esperava ali, isso que ela achou que era só sacar o dinheiro, mas teve que ter aquele momento de conseguir a assinatura, que foi a do vídeo que viralizou, e as imagens exclusivas de ontem que a imprensa teve acesso foi justamente dos momentos antes aí desse atendimento que viralizou. A doutora se reconectou com a gente aqui para continuar a fala. Doutora, você estava no ponto aí falando então de que o empréstimo tinha sido pedido antes dessa situação toda, né? Se a senhora puder continuar. Obrigada. Antes dessa situação, e realmente o objetivo era para o senhor Paulo, e mais do que nunca, além de reformar essa questão da casa para poder recebê-lo. Então, havia essa busca da Érica em colocar isso de pronto em prática, porque já havia sido conversado com o assistente social sobre isso quando ele saiu do hospital, entendeu? Por telefone. Doutora, tem um quadro no Brasil que, independentemente desse episódio que envolve a Érica, que vai ser elucidado, há um quadro de muita exploração de idosos, né? Aqui, a investigação está se encaminhando, o argumento da defesa é o de que havia necessidade de reformar um cômodo, porque o senhor Paulo já não conseguia subir para o segundo andar da casa e o cômodo embaixo não estava necessariamente adequado para abrigar um idoso. Muito bem. A dúvida que fica é, sendo a Érica uma cuidadora tão zelosa e sabendo todos que o senhor Paulo tinha acabado de sair do hospital, não teria sido o caso de, olha, há necessidade de formalizarmos esse empréstimo, mas o paciente ainda não estava absolutamente recuperado, a situação de saúde era precária. Não teria sido o caso de adiar essa ida ao banco, de verificar se ele realmente estava em condições de fazer essa perambulação que foi feita com ele em cadeiras de rodas? Acha que se pode evoluir ou que se pode admitir, pelo menos, que houve um certo descaso, abstraindo essa tentativa da polícia de grudar na Érica a pecha de criminosa e tal? Acha que não lhe parece que houve um certo descaso em relação ao estado de saúde do senhor Paulo?
Bom, como vocês bem puderam observar nas imagens, inclusive que ontem saíram no Fantástico de forma exclusiva, você vê que o local onde a Érica morava com os filhos e com o seu Paulo, você vê que outros familiares moram no mesmo local ali próximo, né? E ali é um local simples, tá? Porque é uma comunidade, é Bangu, e é um local extremamente simples. Se você observarem a casa, existe parte da casa que também não está embolsada, que a pintura não está boa. Inclusive no quarto dele, era o quarto onde tinha rebaixamento de PVC, que não tinha no quarto dos filhos. Isso fica bem claro no vídeo. Então, assim, são pessoas simples. Requerer além do que se pode ter é complicado. Isso tem que ser ponderado. Não é porque você mora num lugar simples ou mora numa comunidade, ou porque a sua casa não está embolsada, ou porque não tem o teto A, B e C, você não está nas condições adequadas de você cuidar da pessoa. Tanto é que o vídeo que temos dele do ano passado, final do ano passado, mostra extremamente ele feliz, saudável, como os próprios moradores reforçaram isso, até no próprio pessoal ali da Redondeza, que era uma pessoa alegre, que era alcoólatra, que realmente cuidava dele. Então, se ele volta do hospital com alta, não há impedimento legal e nem mesmo racional, ao meu ver, nesse primeiro momento, que impeça alguém sair de cadeiras de rodas para poder ir na rua. Se fosse assim, qualquer pessoa com qualquer deficiência ou com qualquer debilidade não iria na rua. Infelizmente, as pessoas que não têm condições financeiras não têm condições de ter um home care e necessitam ir à rua muitas vezes para um atendimento, para fazer um exame médico e até mesmo para procurar a solução para o seu problema. Então, imagina, até me coloco no lugar da dona Érica também. Imagina, eu tenho meu pai e minha mãe que são idosos. Em determinado momento eu sei que foi liberado um empréstimo, eu trago lá para casa, debilitada, com alta, então ninguém está trazendo a revelia. E aí ela sei que tem um valor ali liberado e eu preciso tratar dela melhor, cuidar dela e tem um valor disponibilizado, por que eu não vou usar esse valor? Obviamente que eu vou usar. E se a dona Érica levou ela até o banco, porque a dona Érica sabia que precisava da assinatura dele para poder concretizar a liberação do empréstimo que já estava livre. E que os descontos, inclusive informado pela mulher do BMG, da atendente, seriam descontados mesmo se ele não fosse sacar. Então, essa era a questão da urgência. E ela não era cuidadora. Ela era sobrinha dele, né, para estar vivo, infelizmente ele que não está, ela é sobrinha dele e ajudava nos cuidados com ele, assim como a família também. Mas acabou ficando um pouquinho maior sobre o seu encargo, porque ela ficava mais em casa, justamente porque cuidava da sua filha especial de 14 anos, que os laudos foram apresentados. Eu queria só voltar rapidinho também na sua primeira resposta, doutora Ana, quando a gente estava falando da situação da Érica no presídio, eu queria entender um pouquinho o que seria exatamente o que você chamou de represálias à Érica lá no presídio, aí em referência às presas e não, no caso, a agentes, como a senhora ressaltou aqui na fala. Isso. A Érica deixou bem claro, desde o acompanhamento, que eu acompanho ela desde sede policial, aqui na 34 Delegacia. Desde que eu acompanho a dona Érica, em nenhum momento ela relatou para mim de que foi destratada, retaliada, sofreu qualquer tipo de represária em relação às autoridades. Pelo contrário, ela deixa isso claro que ela foi muito bem tratada conforme a lei, seja pela Polícia Penal, pelos agentes, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo, como eu até ressaltei, a equipe da 34 nesse sentido está de parabéns, todo mundo recebeu muito bem os familiares para poder depor, as testemunhas, isso assim é inegável, tá? Cada um no seu trabalho, e quanto a isso, nesse quesito foi respeitado a lei, a legislação, a moralidade, a ética. O que ela relatou para mim foi que algumas presas não teriam recebido ela bem no momento que ela ingressa na unidade prisional de Benfica, teriam jogado água nela e comida em cima dela. Então, prontamente, quando ela recebeu essa retaliação das presas, de algumas presas, né, ela foi e pediu auxílio para que pudesse ficar separada desse grupo. Ou seja, na unidade Bangu onde ela se encontra, nem mesmo essas presas na cela que ela se encontra, ela está sofrendo nenhum tipo de retaliação, só para deixar claro. Ou seja, a nota da SEAP, da Administração Penitenciária, é verdadeira nesse sentido, porque ela diz, olha, aqui na unidade ela está bem recebida, tem advogado. O que ela disse e o que a defesa deixou claro foi em relação à unidade de Benfica, não dizendo que ninguém a recebeu bem, mas as presas, no primeiro momento, levaram susto com ela, talvez até pelo clamor social, porque também não tinham visto o outro lado da moeda, né? Porque às vezes as pessoas tomam partido sem ouvir o outro lado da moeda, que é importante, né? Doutor